há uma oportunidade, há mais uma chance de nós, nessa manhã, dedicarmos a Ele toda a honra, glória, louvor, entregarmos para Ele o nosso melhor. Então você que pode, talvez a sua semana tenha sido difícil, conturbada, e às vezes é difícil chegar num ambiente e se desconectar das coisas da vida, mas nós precisamos aprender com Marta a fazer a obra, mas também temos que aprender com Ana, no momento de se assentar, no momento de parar para ouvir, nós conseguimos nos desligar das coisas dessa vida, para nos atentarmos ao que o céu tem para nós. É mais uma semana em que Deus vai falar conosco, e todas as palavras que são liberadas desse altar têm endereço, CPF, RG, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não perde tempo, muito pelo contrário, ele se apropria de oportunidades, e hoje é uma oportunidade que Deus encontrou para falar conosco. Então abra seu coração. Talvez se você entrou aqui ainda angustiado, aflito, nós vamos orar. Se esforce para entregar o seu melhor culto nessa manhã, para estar aqui por inteiro, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Amém? Números capítulo 10, eu quero ler a partir do verso 11, para a gente iniciar essa reunião, que diz assim: E aconteceu que no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto do Sinai. A nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Amém, queridos? Somente até aqui. Preste atenção no que eu vou te falar nessa manhã, porque nós estamos numa campanha onde nós estamos buscando a presença de Deus. Nós já ouvimos aqui, entendemos que quando Obed recebe a arca na sua casa, sua vida nunca mais é a mesma. E não é sobre um móvel, não é sobre um objeto, mas é sobre a presença, o significado que aquilo considerava. E quando nós lemos aqui em Números capítulo 10, nós estamos vendo o momento em que o povo agora vai ser movimentado por Deus, direcionado por Deus, por intermédio da nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite. Eles que estavam caminhando no deserto, o Senhor agora pela primeira vez vai movimentar aquela nuvem, dizendo para eles: chegaram a hora de levantar acampamento e seguir. E quando eu estava falando com Deus essa manhã, o Senhor falava ao meu coração sobre essa passagem, e o Senhor dizia claramente comigo: filha, aquele que está na minha presença não fica confundido. Eu direciono, ele sabe onde ele tem que ir. Veja que o povo já tinha passado por tantos milagres, já tinham recebido o maná do céu, já tinham visto água sair da rocha, já tinham sido alimentados, a sua sede já tinha sido sanada, Deus já tinha feito milagres, tantas coisas eles tinham presenciado, mas agora Deus vai ensiná-los que aquele que está debaixo, é por isso que a Bíblia vai dizer em Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor deixa claro que enquanto nós estivermos guardados, protegidos por Ele, debaixo da sua potente mão, da sua presença, Ele não nos deixa perdido. Talvez você esteja ainda perdido, perdida em algumas áreas da sua vida, e Deus está dizendo para mim e para você nesse começo de culto: se você estiver na minha presença, se você estiver debaixo daquilo que eu estou te orientando, eu vou dizer para você ir, você vai. Eu vou dizer para você ficar, você vai ficar. Você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Então nós vamos buscar a Deus agora, para nós ouvirmos de Deus qual a direção que Ele tem para nós, porque muito mais é importante saber que Deus é dono de toda a situação, mas mais importante é saber que Ele é presente em qualquer situação. Não importa o que nós estamos vivendo, não importa o caos, não importa as dificuldades, Ele é presente em todo o tempo. Então vamos orar. Pai, nós queremos dar-te graça nessa manhã, louvar o teu nome, porque nós entendemos, Deus, que nós precisamos estar debaixo da nuvem. Há uma nuvem de glória sobre este lugar, a tua presença envolvendo esse ambiente.
Senhor, muitas pessoas que não puderam estar aqui nessa manhã porque estão viajando, outras estão hospitalizadas, algumas estão trabalhando, Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas, sabe da necessidade, meu Deus, sabe daquilo que os teus filhos precisam. Eles têm que tomar uma direção, precisam, meu Deus, serem direcionados por Ti, e o Senhor vai assim fazê-lo, porque a Tua presença, Deus, ela nos direciona, ela nos conduz, ela sinaliza o lugar, é como placas que estão diante dos nossos olhos, sinalizando o que nós devemos fazer. Senhor, então tira as escamas dos nossos olhos, tira todo impedimento, embaraço, daquilo que muitas vezes nos impede de ver o que o Senhor está fazendo, e traz a existência, Pai, revelada aquilo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Não deixa a tua igreja enganada nem confundida. Manifesta o teu poder e a tua glória, assim como aquela coluna e aquela nuvem sinalizava, Deus, a direção em que eles tinham que seguir. A presença é que movia, Senhor, aqueles homens e aquelas mulheres. Que assim também seja a presença do Senhor nos movendo durante, Senhor, toda a nossa vida, principalmente nessa semana, nesse mês, Senhor, aqueles que precisam tomar decisões, que precisam, meu Pai, entender aonde está, Senhor, a tua vontade, o que o Senhor quer de fato para cada um dos teus filhos. Que o Senhor possa se mover e sinalizar, Pai, para que nenhum de nós sejamos confundidos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. O que pode parar a gente, né, irmão? Só nós mesmos. Como a Viviane disse aqui, o Senhor tem colocado sobre a nossa vida a direção. Então não olha para o que você está passando. Eu sei que, né, tem muitas coisas acontecendo, tem pessoas enfermas. Eu mesmo estou um pouquinho doente, o Fábio ficou doente essa semana, mas várias coisas vão acontecendo para tirar a nossa paz. Mas não deixa, não olha para isso, né? O que Deus espera de nós é que nós permaneçamos firmes na fé daquele que nos enviou e está nos direcionando. Então vamos louvar nessa manhã, para falar para nossa alma que nós não vamos desistir, ainda que os meus olhos estejam vendo, né? Pedro, quando volta da pescaria e recebe a ordenança do Senhor dizendo: joga a rede, né? Ele fala: mas eu pesquei a noite toda, nada aconteceu. E às vezes o Senhor está dando um direcionamento para mim e para você, e você fala: mas eu já fiz isso, Deus. E Deus está falando: faz de novo, porque dessa vez é diferente, eu estou com você. Amém? Vamos adorar. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare. Ele está vendo, olha todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Volte para o lugar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, ele foi muito importante na minha vida. Logo quando a gente começou a igreja, e a promessa foi assim: o telefone vai tocar. Aí um amigo nosso tinha batido a moto e não estava conseguindo trabalhar, estava fazendo serviço de carro junto com a esposa. E aí veio a proposta para mim, para a pastora Viviane, para voltar a trabalhar de motoboy. E todo mundo sabe que motoboy para mim
Outra hora foi a minha vergonha. E aí eu pedi na resposta para Deus, o irmão veio e cantou esse louvor. Ele falou assim: ó, eu ouvi esse louvor e eu não tenho nem playback nem nada, eu vou cantar na boca mesmo. E ele cantou esse louvor, que era para ir novamente. Então, conforme a pastora Viviane disse, é confirmação. Se Deus mandou ir, vai. Se Deus mandou parar, pare. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Você se esforça tanto para estudar, às vezes, por uma vaga de emprego, para alcançar o objetivo que você quer na vida. E por que para buscar a Deus não é a mesma coisa? Às vezes, atrás de um emagrecimento, você toma tanto medicamento, você faz tanto procedimento, você faz tanta coisa, e para Deus, você não busca, você não ora, você não faz um devocional de pelo menos meia hora, sendo que você teria que consagrar 2h40 todos os dias. Porque se o dia tem 24 horas e eu sou dizimista fiel, eu tenho que ser dizimista fiel às minhas horas também. Você se dedica a tanta coisa, você vê vídeo para tanta coisa, você vê vídeo, hoje se queima uma lâmpada, como você descobrir como que você conserta a lâmpada, e você se dedica tempo para isso, mas para Deus você não dedica tempo. Não dedica tempo. E a gente fala que vai morar no céu, irmão. Você está preparado para morar no céu? Se às vezes vir 2 horas na semana para você é tão difícil. Você está preparado para morar no céu? É louvor e adoração 24 horas sem cessar a eternidade. Não vai ter hora para acabar o culto. Está preparado para isso? Vai ser louvor, vai ser palavra, vai ser testemunho, vai ser louvor, vai ser palavra, vai ser testemunho, vai ser louvor, vai ser palavra, vai ser 24 horas a eternidade. Quer morar no céu mesmo, irmão? Pensa bem. Porque a palavra diz: daquilo que você encheu o seu corpo, o seu fruto vai se revelar no tempo certo. Se você busca os prazeres da carne, no momento certo ele vai se revelar o Deus a quem você tem servido. No dia da minha angústia, se a minha fé estiver firmado na rocha que é Cristo, você vence. O diabo, irmão, ele não está brincando de ser diabo. Você acha que ele não tem poder? Ele levou 1/3 dos anjos. Você acha que ele não tem poder, irmão? O ilusionista está trabalhando e ele sabe aonde toca. Se você não tem paciência no trânsito, se prepare para tomar uma fechada. Se você é explosivo, se prepara para tomar uma resposta contrária. Se você não tem paciência no seu casamento, ou no seu namoro, ou no que você está passando, o inimigo vai tocar ali para te provocar. Nós somos os únicos seres que conecta o céu e a terra, porque nós somos da terra, mas também somos de Deus. Ele colocou algo em você, em mim. Ele deu uma chave para mim e para você que você não dá valor. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele derramou todo o sangue para que eu e você fosse conectados no céu. E o que eu e você tem feito com essa conexão? Porque se você ficar 5 minutos sem a conexão do Wi-Fi no celular, você sai de desespero. E no céu? Como está a sua conectividade com o céu? Porque essa é a maior chave que eu e você tem e nós não damos valor, Rafa. Você ora e Ele te responde. Você pede e Ele ainda faz no tempo certo, não é na sua hora. Pensar em desistir, em abrir mão de muitas coisas, quantas vezes? Qual é a novidade que o dia mau virá?
Qual é a novidade? E ele é bem claro, ele é bem específico, porque se você medita nas Escrituras, irmão, você tem uma palavra de vitória para cada dia. Se você está conectado, irmão, se você está conectado na videira, vai se revelar o seu fruto. Mas a palavra de Deus diz: aquele que está conectado em Cristo, aquele que está fazendo vai ser cortado e queimado, mas o que está fazendo o correto vai ser poldado para que dê mais fruto. A prova é a mesma, irmão. O joio e o trigo crescem junto, mas no dia da angústia revela quem é joio e quem é trigo. O que eu e você tem feito com aquilo que Deus tem dado? Porque irmão, vou te fazer uma pergunta simples. Se Deus... Você tem agradecido ao que Deus tem te dado, ou só está reclamando do que Ele tem te dado? Já pensou se Ele te desse tudo que você agradeceu por Ele ontem à noite? O que você teria para receber hoje? Você não agradeceu nem o ar que Ele te deu pela manhã. É muito sério, irmão. O despertar é agora, o levantar é agora. Hoje pode ser a sua última chance de dar o seu melhor. Quem dera, irmão, você viesse num culto como esse e só agradecesse e não pedisse nada, porque o filho por mais trabalho que ele te dá, se ele te pedir, você não dá? Dá ou não dá? Por mais trabalho que o seu filho te dá, mas ele chega com aquele jeitinho, né? Ô mãe, meu carro quebrou hoje, dá para emprestar o seu? O não ele já tem, irmão. Por que a gente não fazemos isso com o nosso pai? Senhor, está difícil aqui para mim. O não você já tem, irmão. Não é que existe filhos preferidos, existe filho que pede mais que o outro. E aquele que pede, recebe. E aquele que não pede, não pode reclamar, porque não pediu. Eu relutei muito isso durante anos, Sil. Eu falava, nossa, eu não me acho digno de pedir. Ele falou, mas se você não pedir, como é que eu vou te dar? Se você pedir, eu sei o que você precisa, mas se você pedir, eu vou te dar. Ou não, você já tem. E quantas vezes a gente não somos assim, não era? Quando a gente sabia pedir para a mãe e para o pai quando queria, né? Levava a aguinha, o pai chegava, dava o chinelinho. E por que para Cristo? Para Deus, que te ama do jeito que você é, individualmente que você é. Você não pode levantar uma manhã, comece a dar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, agradecendo pelo que tem. Porque se você tem uma família, tem gente que nem família tem. Se você tem um filho dando trabalho, tem mãe chorando que Deus levou seu filho ou que não pode gerar, e você reclama daquilo que Deus te deu. Talvez não seja o carro do ano, mas você tem um carro para te dar trabalho, irmão. Tem gente orando para Deus dar um carro. Talvez não é a melhor família do mundo, é a família busca-pé, briga um aqui, xinga o outro dali, não sei o que, mas você tem uma família, e tem gente agora na Cracolândia pedindo uma família, e morrendo nas drogas e não tem uma família. Se você não agradecer por aquilo que Ele tem te dado, irmão, glória a Deus. A arca entrou na casa de Obed-Edom. Todo mundo ouviu no primeiro dia, não ouviu? Só que ela ficou 63 anos na casa de alguém e não teve o mesmo resultado. Será que nós somos Obed-Edom ou a casa que está há 63 anos parada? Porque ainda não entendeu o poder da arca. O poder que... Irmão, a palavra de Deus diz que quando... Eu estou tentando ler a palavra, mas não vai rolar hoje. Satanás, Lúcifer, ele tinha um dom. E o dom que era dele foi tirado e colocado dentro de mim e de você.
E o que eu e você tem feito com o dom que Ele te deu? Essa é a pergunta para mim e para você essa manhã. Se você não fortalecer o Espírito no dia mau, certamente eu, a minha casa, eu, a pastora Viviane, nós também vamos cair. Se você não se fortalecer do Espírito, se você não orar, se você não tiver o seu momento com Deus, porque assim, irmão, desde o princípio, e nós já ouvimos aqui esse ano várias vezes, no início Deus vinha todos os dias falar: Adão. E quando Adão comeu da fruta, o Senhor não sabia onde ele estava? O Senhor já não sabia que ele tinha comido a fruta, irmão? Qual era a novidade? Qual é a primeira pergunta que Deus faz para ele? Adão, cadê você? E essa pergunta eu faço para mim e para você. Cadê você, pastora Viviane? Toda manhã falando comigo? Porque se o intuito, pastor, é nós se conectarmos a Ele, todos os dias Ele está procurando falar comigo e com você. E você está preocupado com as dívidas, e você está preocupado com o carro, e você está preocupado com o problema que você está com a sua esposa, você está preocupado com o problema com o filho, você está preocupado com o parente doente. Cadê o contato com Ele? Porque se você tiver contato com Ele e falar para Ele, ó irmão, curar é o mais fácil. Porque para fazer um milagre basta uma palavra. A palavra de Deus diz que quando ele se levanta no trono, pega a carruagem e os seus cavaleiros. Então não tem guerra que ele não possa vencer. Mas como está o seu nível de intimidade? Porque quem tem intimidade, ele não precisa esperar uma hora para chegar ao Pai, ele chega a hora que ele precisa. Para de ser escravo de Cristo, viver na religião, enquanto Ele quer viver o amor dEle, em todas as áreas da sua vida. Se hoje Ele não te disser não, não quer dizer que amanhã Ele vai dizer sim. Não é porque Ele está falando não agora, porque talvez não seja o momento dEle te dar. Qual é a pegada do filho pródigo? Quando o filho pródigo volta, se revela a inimizade entre dois irmãos. Não. E qual é a diferença nós, no tempo de hoje, que dizemos que somos irmãos um dos outros, mas deixa Deus começar a abençoar a vida do pastor Leandro, do pastor, aí, tá vendo? Deixa Deus começar a abençoar a vida da Leila e não abençoar a vida do Rafael. Deixa Deus começar a abençoar a vida do irmão Eduardo e não abençoar a minha. Aí você começa a fazer igual o irmão do filho pródigo. Não. Cadê o Glória? Acabou o Glória? Nós não somos assim ou só eu sou assim? Eu não é, pastor? Quantas vezes nós pensamos assim? Mas Deus está abençoando esse? Será que ele merece? E é por merecimento, irmão? Porque se fosse examinado as nossas obras hoje, será que nós estaríamos aqui de pé? É por merecimento? É por mérito? Existe alguma coisa que alguém faça diferente do outro para merecer mais? Porque se a todos foi dado o mesmo direito, ou é o nível de intimidade? Quantas vezes nós não fazemos isso, né, Leila? Fulano recebe milagre. Nossa, mas fulano, esse aí? Quem nunca disse isso? Esse aí, Deus deu um carro para esse aí. Esse aí, Deus está abençoando a vida financeira, Deus está restaurando. Esse aí, nessa hora, se revela qual filho que você é. Qual filho você é, irmão? O que está na casa do pai, sendo um santarrão? Qual é a resposta do pai quando o filho questiona? Tudo é seu, mata o gado inteiro. Agora seu irmão voltou para casa, Deus, ele voltou, ele está sendo restaurado, você não pode se alegrar. Olha a frase, irmão, olha o texto, olha o contexto da história. E quantas vezes nós como seres humanos não somos assim?
Nossa, agora Deus está abençoando ele. Por que ele? Por que ele? Por que ele? Por que ele? Faz o seu, irmão. Que é a hora de eu e você ser abençoados. Irmão, eu falei para mim, eu fui impactado, seu Mário. Será que nós não estamos nos 63 anos com a arca e não dando o valor devido à arca? Será que nós vamos chegar na época de Obed-Edom? Porque é muito forte o texto. Foram 20, foram 40, foram 63 anos a arca ali e não mudava nada. Em 3 meses, eu não sei se ele adorava, se ele se prostrava, se ele parava para falar com ela. Olha que interessante, irmão. Se era no banheiro, sentado no banheiro, se era de manhã tomando... Eu não sei como Deus fala com você, irmão, eu sei como Deus fala comigo. Eu não sei como Ele fala com você, irmão. Ele fala comigo no louvor. Ele fala comigo eu sentado lá, elevando os seus pensamentos ao trono, todos os dias de manhã. Mas Ele quer um momento de intimidade para que você possa viver algo novo. Ele quer fazer algo novo. Eu não sei qual foi o segredo que Obed-Edom teve, mas eu sei que ele praticou aquilo 90 dias. E a sua geração foi a bênção. Não, irmão, acho que você não entendeu, irmão. Toda a descendência dele, Rafa, não foi 90 dias que ele fez algo para Deus que mudou. A terra que não podia gerar, gerou. Eu lanço a semente de manhã. Eu não ponho a mão para retirar à tarde, porque de madrugada ela pode florescer. Glória. Ah, não, irmão. Eu vou ler. Você separa a sua oferta. Não é eu que vou pregar. Mas se você pegar as chaves que Deus está dando este ano para mim e para você, eu e você, nós vamos viver algo novo. Romanos 8, 26 diz assim. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas... Sabemos que todas as coisas... Vamos aqui. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, na doença Ele está com você, na dificuldade Ele está com você, na fome Ele está com você. Você é primogênito de Deus, você foi chamado e está querendo ser escravo de um governo que não é regido por Deus, escravo de uma, tem que ser assim, tem que fazer assim. Irmão,
E se Deus na sua vida quiser operar de outra maneira? Você serve um Deus de multiformas. Se Deus é por nós, Ele está advogando a minha e a tua causa esse dia. Estais firmes e vigilantes. Qual foi a estratégia para terminar a reconstrução? Uma colherada de cimento e a espada na outra. Uma colherada de cimento e a espada na outra. Um trabalhava e o outro guardava as suas costas. Cadê a gente como igreja fazendo isso? Cadê eu e você como igreja fazendo isso? Tacando o cimento para fechar as brechas, e o outro lá com a espada. Eu vou morrer pelo meu irmão. Fica com essa palavra. Não há nada que Ele não possa fazer no tempo chamado hoje. Glória a Deus. Mas para ser um obreiro aprovado, você tem que ser provado. As melhores joias são refinadas no fogo. É ou não é? A aliança de ouro, ela não tem emenda, porque ela é derretida de tal maneira, mas para ela chegar a essa perfeição, quantos graus ela precisa ser aquecida? Só que talvez a fé da pastora Viviane é uma e a sua é outra. Não é porque a Viviane passa mais prova. Existe um trecho na Bíblia que ninguém quer, né? Aquele que é mais dado, também lhe é mais cobrado. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas aquele que está caído tem que ter uma mão estendida para colocar de pé. Diga ao fraco. Você sabe por que o fraco está... Eu creio nesse trecho e desceu aqui agora. Porque aquele que está vivendo o melhor de Deus acha que está tudo bem. E aquele que está na prova está buscando. A pastora Viviane já disse isso várias vezes, pastor Lê. Que quando eu estava na droga, ela jejuava mais, ela orava mais, ela buscava mais, ela descia mais. Aí as coisas melhoraram. E aí que você tem que descer mais, orar mais. Quando Deus restituir teu casamento, quando Deus restituir sua vida financeira, quando Deus te der o carro dos sonhos, você tem que orar e descer mais. Curva a sua cabeça, eu vou orar por você. Pastor Lê, vem aqui na frente em nome de Jesus, já quero orar por você. Você vai consagrar a sua oferta. Vem, pastor, em nome de Jesus. Amor, nossa oferta está aí na frente. Pega aí em nome de Jesus. Nossa oferta. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua palavra diz para nos enchermos do teu Espírito, da tua graça. Pai, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha casa e na minha família. Pai, eu te louvo e te agradeço pelas lutas, pelas adversidades. Pai, eu apresento a vida de cada um que está aqui na Peniel agora. Pai, eu não sei o que os seus filhos têm passado, eu sei o que eu e a minha casa tem passado. Então eu clamo por este povo agora. Pai, aonde estiver um doente aqui agora, que ele venha ser curado agora. Quem estiver assistindo essa live, que a unção de cura, o Senhor falou que fazia sinais e maravilhas. Pai, eu não sei se é um câncer, se é uma doença improvável, mas eu sei que essa unção de cura está sobre o meu ministério e sobre a minha casa. Aonde estiver um enfermo, não sei se é parente, se é sobrinho, se é avô. Pai, quando eu tinha 15 anos, eu ministrei isso sobre a vida de uma pessoa, e parentes distantes foram curados. Pai, eu estou com a mesma força e o mesmo vigor quando eu tinha 15 anos.
E eu sei que esta unção de cura está sobre a minha casa e sobre o meu ministério. Aonde estiver um doente, um cancerígeno, alguém que não haja possibilidade de cura, que o Senhor cure agora. Todos os parentes dos teus filhos que estão na casa e nos que estão na live, que a unção de cura invada aquele local. Eu peço a Ti agora, Espírito de Deus, o Senhor que morreu naquela cruz e disse que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. É este que eu clamo agora. Aonde precisa de uma cura, seja curado, em nome de Jesus. Pai, uso-lhe esta manhã para falar conosco. Pai, derrama a Tua glória, a Tua Shekinah sobre a vida dele. Pai, cuida da casa dele, toca na esposa dele, nas filhas dele, em toda a família dele. Pai, eu não sei qual é o milagre que ele precisa, mas eu peço a Ti, Senhor, a mesa está posta, meu filho, pega o que você precisa. Senhor, prepara uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Pai, que aonde ele andar com este carro, a sua bênção esteja sobre ele. Livra ele de toda cilada, de todo dardo inflamado. Pai, de todo espírito de inveja que tem contra a prosperidade do teu filho. Toda palavra que foi lançada sobre a vida dele, sobre a casa dele, eu desligo agora, e eu profetizo toda sorte de bênção. Eu profetizo a bênção de Abraão, a bênção de um pai para o filho sobre a sua casa, que aonde você tocar as mãos vai prosperar. Pai, eu abençoo a entrada, a saída do teu filho. Eu abençoo as filhas, a esposa, todo o parentesco agora. Papai, usa ele esta manhã para falar conosco. Eu preciso ouvir um pouco mais da sua voz. Derrama, tira uma tenaz, coloca sobre a boca dele e usa ele aqui esta manhã para falar com a tua igreja. Prepara a terra chamada coração agora. Papai, o problema nunca foi com a semente, sim com a terra. Então fala com cada um agora, Pai, segundo o teu querer. É o que eu oro como ministro, como profeta desta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a oportunidade, as palmas, louvo o nome do Senhor. Meus irmãos, receba a paz do Senhor Jesus essa manhã, amém. Motivo de muita alegria poder retornar a essa casa de oração, somente com o propósito de engrandecer, glorificar e bendizer o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Sem perca de tempo, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo de número 11, versículo de número 12, versículo de número 13. Enquanto você louva a Deus, enquanto você procura, louva a Deus pela vida dos pastores, amém? Pastor Ricardo, pastora Viviane, que o céu, ele continue dando crescimento àquilo que ele confiou em suas mãos, amém? Deus abençoe não somente vocês, mas toda a sua casa, toda a sua família. Deus abençoe cada um dos irmãos que se encontra aqui esta manhã, no intuito somente de adorar a esse Deus que é, que pode e que faz. O capítulo é de número 6, o versículo é de número 11, diz assim o texto sagrado: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele possui por causa da arca de Deus.
Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para a cidade, para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. O 13 nós encerramos, diz assim: e sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Amém? Você pode dar glória por essa palavra essa manhã. Embora estejamos diante de uma mensagem muito conhecida, e quando se trata a falar da arca do Senhor, se trata a falar acerca da presença de Deus, nós observamos que o capítulo de número 6 enumera as figuras representativas da glória de Deus apenas dentro do capítulo 6, pastora Viviane. E dentre essas figuras, nós passamos a observar que tem a figura da arca, na simbologia da presença, tem a figura de Davi, a simbologia de um rei, só que a figura de uma casa, e essa casa tem dono, o nome dele é Obed, e ele mora na região de Edom. Só que quando eu me atento a esse texto, eu começo a observar a figura deste rei, que não foi ungido somente 3 vezes, um rei que fora consagrado 4 vezes, sendo que a primeira unção não foi da terra, a primeira unção havia sido o próprio Deus que havia ungido Davi, pois o Salmo de número 89 expressa dizendo: achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Quem está ungindo Davi pela primeira vez é o próprio Deus. A segunda unção de Davi não é do lado de fora, é do lado de dentro da sua casa. E se você parar para ler o primeiro livro do profeta Samuel e o capítulo 16, o Senhor havia dado uma ordem a Samuel, e a ordem foi essa: enche o chifre de azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu, o Senhor, já escolhi para mim um novo rei para Israel. Observa que eu gosto de questionar a Deus, e o questionamento a Deus foi esse, pastor Ricardo: se o Senhor deu uma ordem para Samuel, por que Samuel não foi no pasto e ungiu Davi como rei? O céu começa a pregar para mim dizendo: entenda que ser honrado lá fora é fácil. Eu preciso honrar Davi, não do lado de fora, mas do lado de dentro da sua casa. Escuta mais, que a ordem havia sido dada pelo próprio Deus a Samuel. Samuel está com um chifre cheio de azeite, e porque Samuel não deita esse chifre de azeite na cabeça de Davi, lá nas malhadas, o céu disse: Leonardo, entenda que o primeiro lugar que eu preciso confirmar aquilo que eu tenho sobre a tua vida não é do lado de fora, é do lado de dentro da sua casa. Observamos que a terceira unção é no capítulo de número 2 do segundo livro do profeta Samuel. Davi consagrado como rei de Hebrom, como rei de Judá, na região de Hebrom, consagrado por 12 anciões, um de cada tribo. Só que o capítulo de número 5, Davi agora vai ser constituído, pastor Ricardo, como rei de toda a Jerusalém. Haja vista que o rei tem direito a alguns adereços, e quais são eles? Eu te digo: ele tem direito a uma coroa de ouro em sua cabeça, ele tem direito às vestes reais, ele tem direito a um trono, ele tem o poder de governar o ambiente aonde foi constituído como rei. Mas para entender isso aqui, que Davi já tem a coroa em sua cabeça, Davi já tem as vestes de um rei, Davi já tem o trono, Davi está com o poder em suas mãos. Só que quando Davi olha para Jerusalém,
Ele sente falta de algo. Do que, Leonardo? Ele sente falta da arca do Senhor. Eu pergunto a Deus por que Davi está sentindo falta da arca. O céu responde dizendo: porque não adianta ter coroa, não adianta ter vestes reais, não adianta ter trono, não adianta ter poder em suas mãos e não ter a minha presença. Embora o tempo que vivemos, eu preciso pregar isso para alguém. Quantos têm nome, quantos têm, aleluia, patrimônios valiosos, mas a única coisa que ele não tem é a presença de Deus. Só que quando Davi observa que Jerusalém está sem a presença ou sem a arca, Davi levanta um exército. E o exército de Davi não tem 1000 pessoas. O exército de Davi tem 30.000 homens. Esses 30.000 homens estão encomendados, encarregados de sair juntamente com Davi de Jerusalém, ir até a terra dos filisteus, em Balaá de Judá, e trazer novamente a arca do Senhor para Jerusalém. Mas observe que o rico do texto não é como eles vão ir buscar. O rico do texto, pastora Viviane, é como eles vão trazer a arca. Porque para ir todos vão, mas saber transportar é diferente. Porque Davi agora, com uma pressa de trazer a arca para Jerusalém, observa-se que entra seus 2 sobrinhos dentro da história, filhos de Abinadab. Porque a cultura condiz que para carregar a arca tem que ser da tribo de Levi, seriam sacerdotes. Só que se levanta Uzá, se levanta Aiô, e eles têm uma estratégia diferente. E qual que é a estratégia? Ao invés de pegar a arca com as suas varas que ultrapassam e pôr em cima dos ombros, eles pegam a arca e colocam em cima de uma carroça nova. Se a carroça é nova, pastor Ricardo, é para a arca não correr o risco de vir a cair. Só que a Bíblia diz que quando a arca chega na eira de Nacon, os bois vão tropeçar. Quando os bois vão tropeçar, a arca vai cair. Quando a arca vai cair, Uzá estende a mão na arca, e a Bíblia diz: a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Nesse momento, e tem algumas traduções, diz que Uzá só foi ferido. Em outras traduções diz que Uzá foi fulminado neste mesmo momento. Só que pega isso, e outra pergunta a Deus foi essa: como alguém, pastor Ricardo, com uma intenção tão boa, pastora Viviane, está perdendo a sua própria vida? Porque a intenção do moço não é ruim, a intenção é boa, mas o céu responde dizendo, parou para ver, Leonardo, que a intenção é até boa, mas o momento é errado. E não adianta ter intenção boa e agir em momentos. Só que Uzá não está prejudicando ninguém. Uzá está prejudicando a si mesmo. Porque quando a arca cai, pastor, eu vou entrar para pregar agora, vai surgir uma pergunta dentro do capítulo 6, versículo de número 9. Porque diz o texto: neste dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou, dizendo: como virá a mim a arca do Senhor para ficar em minha casa? Observa-se que eu vejo o céu se abrindo dentro dessa pergunta. Deus olhando a Davi, dizendo: Davi, faz o seguinte, ao invés de pegar a arca e levar para Jerusalém, está vendo essa casa aí? Meu Deus! Tu não entendeu, mas eu vou de novo. Estou sentindo Jesus aqui para poder pregar isso. Embora a pastora Viviane, são muitos que estão achando que sabe quem fez o culto de Davi dar errado? Uzá.
e Aiô fizeram o culto de Davi era errado. Quem disse? Quem está fazendo o culto de Davi era errado dentro desse texto não é Uzai nem Aiô. Quem é então Leonardo? O próprio Deus. Porque se o culto desse certo aquele dia, a arca ia para Jerusalém. Mas o culto dando errado, a arca entra dentro de uma casa. Alguém levantou as mãos, eu vou de novo. Porque se tem um lugar que essa presença gosta de entrar, é dentro de casa. Vou de novo. No Velho Testamento quem entra é a arca. Só que no Novo Testamento não é a arca que entra, é a própria presença encarnada que gosta. Estou sentindo graça, eu vou pregar. É a própria presença encarnada que gosta de entrar dentro de casa. Quer ver? A sogra de Pedro só tinha uma febre, mas quando a presença chegou, a febre bateu continência, teve que bater em retirada. Vou de novo. Aleluia. A morte estava dentro da casa de Jair, mas quando a presença chegou, a morte bateu continência, teve que bater em retirada. Parou para ver que os discípulos a caminho de Emaús não conhecem a presença do lado de fora, só reconhece ela do lado de dentro de uma casa. O culto de Marta e Maria não é do lado de fora, é do lado de dentro de uma casa. Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Pega quem quiser. Esta manhã de domingo, o céu me trouxe aqui para dizer: avisa que quem vai entrar na casa hoje é a minha presença. E quando a minha presença entrar, o inferno vai ter que bater continência e vai ter que bater em retirada. Tem glória a Deus aí. Oremoquiando, oremaxéria, orecalafor, que de calaface anda. O Espírito de Deus, Ele me impulsionou a pregar aqui essa manhã e disse: avisa que o inferno está olhando para a casa de alguém e está dizendo: quem manda sou eu. O inferno está olhando para o casamento de alguém e está dizendo: quem manda sou eu. Jesus desceu na Peniel pela manhã para dizer: avisa o inferno que quem manda na casa dela ainda sou eu. Quem manda no casamento dela ainda sou eu. Eu vou convidar você a abrir a boca para dar glória. Tem glória a Deus por 10 segundos aí. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. A presença de Deus está entrando na casa. A presença de Deus está entrando lá no meio da tua família. A presença de Deus está entrando dentro da tua empresa. O inferno não vai destruir. Ei, onde candore, padoro que taracia, uramandore se diplomão prefácia. Tô sentindo muita graça do guerreiro aqui. E assim diz o Senhor: é a minha presença vai entrar para mudar o cenário da tua história. Queremaraxia maio, remiaos teplavacia marraxéria. Se tem um lugar que essa presença gosta de entrar, pastora Viviane, é dentro de casa. Mas posso abrir isso aqui para nós. Mas é que o tempo que vivemos, são muitos que só quer a presença no templo e poucos querem levar essa presença para dentro das suas casas. Quer prova? Na Bíblia eu te provo. Jairo só quer Jesus no templo, porque enquanto está indo tudo bem, Jesus não é convidado à sua casa. Só que quando, aleluia, o problema se agrava lá dentro de casa,
Sabe de quem Jairo lembra? E o rico, pastora Viviane, aqui Jairo não pega o problema e leva até Jesus. Mas Jairo pega Jesus. Glória a Deus. E leva até onde que está o problema. Quando Jesus chega, coloca o grupo para fora, olha para aleluia, para Jairo e diz: só vai entrar Pedro, Tiago e João. Você e a mãe da menina. Jesus entra, libera a palavra da vida para quem está morto, embora para Jesus só estivesse dormindo. Chama Jairo e diz: alimenta a menina. Depois que Jesus diz alimenta a menina, Jesus dá uma ordem. A ordem foi essa: não conta para ninguém. O que aconteceu aqui? Que Jesus é esse? Faz milagre e não deixa eu contar. Ressuscita morto e não deixa eu sair falando por aí. Porque a ordem foi essa: não conta para ninguém. Posso abrir para nós? Jesus disse para mim, pastora Viviane: tem milagres que eu deixo você contar, mas tem milagres que são eles que precisam ver. Aqui para nós, enquanto Jesus não aperfeiçoa, fica em silêncio. Ninguém precisa saber o que está acontecendo lá dentro da tua casa. E eu vou de Bíblia só para você entender. O profeta olhou para aleluia, para a viúva e disse: vai na vizinhança, pegar bacias emprestadas, não poucas, mas muitas. E depois que pegar bacias emprestadas, não poucas e muitas, entra para dentro da tua casa, fecha. Era Deus dizendo a ela: eu permito eles saber que estão emprestando o vaso, mas não permito eles saber o que vai acontecer lá dentro. É que tem pessoas que não precisam saber o que eu e você passa lá dentro das nossas casas. Mas pastor, observa que essa mulher não tinha nada, mas vem uma vírgula e diz: não. Uma pequena botija de azeite. E outra pergunta é essa: se a botija é pequena, como é que enche tantos vasos? O céu disse: Leonardo, na verdade, essa mulher só tinha a botija. Eu disse: por quê? O Senhor disse: porque o dono do azeite não era ela. Era ela deitando a botija e o céu enviando. Era Deus olhando a ela dizendo: a providência que tu precisa não vem de baixo. Só que escuta, porque a presença entra dentro da casa. E observa que a casa tem dono. Quem é ele? O nome dele é Obed. Ele mora na região de Edom. Edom vem de uma linhagem de Esaú. Numa cor simboliza o vermelho. E para outros historiadores, Edom significa a terra que não produz nada. Mas a terra não está produzindo, porque a arca ainda não havia chegado. Aleluia! Mas quando a arca chega, tudo que coloca na terra, só que escuta, se Edom significa a terra que não produz, Obed significa servo. Meu Deus! Para outros narradores ou historiadores, Obed significa adorador. E aqui está o segredo da arca ter entrado na casa desse moço. Embora só vimos a parte que o culto de Davi deu errado, mas ninguém sabia nos bastidores o que Obed estava fazendo. Porque a terra não estava produzindo.
Mas Obed estava adorando. Porque observa que adorar quando a terra está fértil, está produzindo, é fácil. Mas adorar quando coloca a semente na terra, passa um mês, passa 2 meses, 3 meses e nada cresce. Mas observa que João capítulo 4, versículo 23 diz o texto: é o tempo, e já chegou, em que ele procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque verdadeiro adorador não adora só quando está indo tudo bem. Verdadeiro adorador adora quando está indo tudo mal também. Edom não está produzindo, mas Obed continua pregando. Obed continua adorando. Só que quando a arca chega, observa que não fica lá 1 ano, não fica 64 anos, não fica 20 anos, porque para Deus mudar o cenário precisou apenas, tu está aqui? 3 meses. Eu pergunto a Deus, por que 20 anos não acontece e em 3 meses acontece? O céu disse: Leonardo, dentro da Bíblia tem 2 tempos. Cronos é do homem, só que o Kairos é de Deus. Era Deus olhando e dizendo: 20 anos é tempo do homem. Mas 3 meses não é tempo do homem, 3 meses é tempo de Deus. Pastora Viviane, isso aqui é tão rico, que com 3 meses o texto diz: e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. A família de Obed tinha 68 pessoas, 67 componentes. Só que observa que quando as bênçãos chegam, não há aleluia, acrescenta só sobre ti. Aqueles que estão próximos a você também são abençoados. Mas observa isso aqui, que uma vez eu observando que muito era mensurado não o número 3 na Bíblia, mas sim o número que nós conhecemos, o número 7. Porque o número 7 é conhecido como a perfeição de Deus. E eu gosto de perguntar a Deus, e o questionamento foi esse: por que o número 7 simboliza a perfeição? O céu diz: é porque fiz tudo em 6 dias e descansei no 7. Eu não mandei Naamã descer 6, eu mandei Naamã descer 7. Não mandei Josué dar 6 voltas, mandei Josué dar 7 após a 7ª mais 7. E 7 sacerdotes carregando a arca. Sansão tem uma trança, tem 7 pontas. Livro das Revelações tem 7 cartas, 7 igrejas, 7 cartiçais e 7 selos. Se você parar para ver, havia mais de 5.000 homens no deserto, fora mulheres e crianças. Os discípulos olham para Jesus e diz: o povo está voltando, e certo que no meio do caminho eles vão morrer. Jesus pergunta aos discípulos: pastora Viviane, o que vocês têm para que possamos alimentá-los? Os discípulos dizem: nós não temos nada, porque nem alguns denários daria para comprar pães para alimentar esse povo. Observa que eles dizem: nós não temos, mas tem um menino aí, tem 5 pães e tem 2 peixes. Era a matemática certa para Jesus, porque 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus vira padaria, ainda vira peixaria. Observa que, aleluia, nós observamos que o Nabucodonosor, ele olhou aos conselheiros irado, porque 3 jovens não se dobraram à estátua dele dentro da Babilônia, na província de Durã. Aí ele está furioso, olha aos conselheiros e diz:
aquece a fornalha 7 vezes mais. Por que, Leonardo? Observa que ele está fazendo um convite sem saber, porque se o número 7 é o da perfeição, o perfeito não está embaixo, o perfeito está em cima. Pastora Viviane, era Deus olhando para a terra e dizendo: avisa Nabucodonosor que quem vai inaugurar a fornalha não são eles, quem vai inaugurar a fornalha sou eu. Eu perguntei para Deus por quê. O Senhor disse: eu poderia muito bem se revelar para eles do lado de fora, mas sabe aonde eu vou se revelar? É do lado de dentro. Observa que, aleluia, Nabucodonosor foi na janela do palácio para ver os jovens sendo consumidos pelo fogo, mas havia eles olhando e dizendo que o fogo que está dentro não consumiu aqueles que estavam lá, porque eles já estavam passeando no meio do fogo. Eu pergunto a Deus por que o fogo que está dentro matou quem estava fora e preservou quem estava dentro. O céu responde dizendo: é porque na vida deles eu vou cumprir uma profecia. Eu disse: que profecia é essa? Isaías 43, versículo de número 2 diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Era Deus olhando para alguém essa manhã dizendo: fica tranquila, porque esse deserto não te mata, esse vale não te mata, porque eu sou Deus e eu sou contigo. Eu sou Deus e eu sou contigo. Estende a mão lá em cima, porque o diabo achou que esse deserto tu ia morrer, achou que esse vale você ia parar. Só que Deus olhou para alguém dizendo: esse vale não te para, esse deserto não te para, porque eu sou Deus e eu sou contigo. Só que escuta, observa que não estamos falando a respeito de número 7, estamos falando a respeito do número 3, e 3 meses suficiente. Observa que Jó, embora muitos dizem que Jó perdeu tudo, e não concordo com isso. Por que, Leonardo? Porque o tudo de Jó nunca esteve ligado na terra. O tudo de Jó sempre esteve ligado aos céus. A Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, no capítulo 42, e verso de número 10, diz o texto: o Senhor restituiu tudo em dobro. Só que observa que quando Jó está dizendo, aleluia, o narrador está dizendo que o Senhor restituiu tudo em dobro, após Jó ter orado pelos seus, os amigos eram aqueles que olharam para Jó dizendo: sabe por que está assim, Jó? É pecado no oculto, é o erro contra Deus. Mas observa que embora muitos dos seus amigos tivessem apontado a ele sem saber o que ele estava passando, o Senhor disse: Jó, ao invés de você virar as costas para ele, sabe o que tu vai fazer por eles? Tu vai orar. E quando você orar por eles, eu não mudo o cenário deles, mas eu mudo o cenário da tua casa. Porque pensaram que estava fazendo mal para Jó, mas Jó não pagou o mal com o mal. Jó orou por eles. Só que a Bíblia diz que o Senhor restituiu tudo em dobro. E se você parar para ver, não é mensurado o nome dos 7 filhos de Jó dentro da Bíblia. Só é mensurado o nome das 3 filhas. Observa isso, que o número 3 é conhecido como o número da profecia, pastor Ricardo. E eu provo para você na Bíblia, e eu vou correr para encerrar, porque desde a primeira profecia na Bíblia não começou no capítulo 2 de Gênesis. A primeira profecia da Bíblia é Gênesis capítulo 3 e versículo de número 15. Você entendeu que Joquebede começou a gerar, as parteiras fizeram parto, e observa que retornaram à mão de Joquebede.
Joquebede podia muito bem ter apresentado o projeto, só que a Bíblia diz que Joquebede escondeu o menino 3 meses. O Moisés foi para a peleja, juntamente com os amalequitas, chamou guerreiros para ir lutar ao fio da espada com os amalequitas. Só que Moisés não subiu sozinho para o monte, subiu Moisés, Arão e Hur. Observa que o livro do pregador Eclesiastes, Salomão, capítulo 4, verso 12, diz que o cordão não é de 2 dobras. O rico é que Jesus tem 12 discípulos, mas para entrar na casa do Jairo só entrou os 3. O lindo é que a palavra-chave da Bíblia não é João capítulo 2, é João capítulo 3, versículo de número 16. O mais rico é que Jesus podia ter vencido a morte no primeiro dia, mas passou sexta, 3 horas da tarde, a morte estava lá. Passou sábado, mas quando foi um domingo pela manhã, o rico, que eu vou correr, é que o Pedrão, após ver que Jesus havia, aleluia, se entregado, o Pedrão olhou para os outros discípulos e disse: sabe o que eu vou fazer? Vou voltar a pescar. Alguém olha impulsionado por Pedro, pastora Viviane, e diz: já que tu vai. Posso abrir para nós de novo? Tomar cuidado, que tem pessoas que se espelham em você, e se você parar, eles param também. Os outros discípulos só estavam voltando a pescar porque Pedro disse: vou voltar a pescar. Aí os outros discípulos dizem: já que tu vai, eu vou também. Voltam a pescar agora no mar de Tiberíades. Passam a noite toda, e sabe quem aparece pela manhã? Jesus. Quando Jesus aparece pela manhã, Jesus pede de comer, e eles vão dizer de novo: passamos a noite toda e não pescamos. Jesus agora olha e diz: lança a rede do lado direito. Quando Jesus diz lança a rede do lado direito, pastor Ricardo, João olha para Pedro e diz: é ele. Eita Deus. Só que a Bíblia diz que quando eles lançam a rede do lado direito, a rede se encheu de 153 grandes, porque o que Deus estava a entregar para eles não era algo pequeno. O que Deus estava a entregar para eles era algo. Mas pastor, esses homens nessa pesca pescaram 153 grandes peixes, não foi no profundo. Quando Jesus manda lançar as redes, João olha para Pedro e diz: é ele. Sabe o que Pedro faz? Põe a capa de pescador e mergulha nas águas. Surge uma pergunta, e a pergunta é essa: se no raso tinha 153 grandes peixes, o que Pedro viu lá no profundo das águas? Era Deus dizendo para alguém: se no raso eu já faço algo extraordinário, se tu mergulhar mais, eu tenho algo mais profundo. Estende a mão lá em cima. Com a permissão dos meus pastores, só você que pode, se coloca de pé com as mãos estendidas lá em cima. Entre hoje e a forque de Querefácia. Porque Jesus estava dizendo aos discípulos: vocês não entenderam.
que na direção de vocês não dá certo, mas na minha direção. Era Jesus dizendo: vocês têm o barco, vocês têm a rede, mas quem dá a direção. Eu vou pregar para os nossos pastores aqui esta manhã. O céu me ordenou dizer isso aqui esta manhã para a liderança dessa igreja. Eu sou Deus que a partir de hoje darei direções aos meus servos. Guarda esta manhã, pastora Viviane, o meu corpo está arrepiado. Guarda esta manhã, pastor Ricardo, porque assim diz o Senhor: redes não voltarão vazias a partir de hoje. É tempo que eu estou enchendo redes intermédio na vida de vocês. Mas para mim fazer isso, preciso revesti-los da cabeça à planta dos pés, pois tenho visto o ataque de Satanás até na vida sentimental. Mas para saber que eu sou Deus, marco esta manhã com o peso da minha glória. Visito o mais profundo do coração de ambos que aqui estão. Eu vi tristeza, eu vi amarguras, só que a minha glória desceu sobre a vida de vós, para saber: tu és escolhido meu, tu és escolhida minha. Recebe a minha presença essa manhã e saberás que eu sou Deus. E a partir de hoje, estou dando direção a algumas coisas, estou dando direcionamento para algumas coisas, estou dando, aleluia, direcionamento para algumas coisas que tem me apresentado diante da minha presença. Estou sentindo Jesus. Durkiti querabor que andore marracheria. 3 meses suficiente. E guarda essa manhã. Leonardo, tu é melhor que o outro? Não, sou apenas o menor da casa. Mas eu vim impulsionado por Deus a pregoar aqui essa manhã. 2025 não vai se encerrar sem Deus mudar o cenário da tua história. 2025 não vai se encerrar, até você dar glória, sem Deus mudar o cenário da tua história. Eu não sei o que vocês apresentaram a Deus, não sei. Mas eu sei que tem um Deus que está na casa e Ele faz como Ele quer. Leonardo, porque a arca está entrando na casa de Obed? Porque primeiro ele é servo, segundo ele é adorador, terceiro está entrando para cumprir a profecia. Tem glória aí. Era Deus olhando e dizendo: eu permiti o culto de Davi dar errado, só para mim entrar na casa de Obed para cumprir a profecia. Guarda essa manhã. É tempo de cumprimento de profecia. 2025, outubro de 2025, ou seja, 3 meses para encerrar o ano. Meu Deus, é tempo que Deus vai cumprir promessas, vai cumprir palavras e vai cumprir profecias. Quanto recebe essa mensagem? Só que olha o segredo no versículo de número 13. Porque entram na casa, retiram a arca. Só que quando retiram a arca, a cada 6 passos eles param.
E quando eles param, eles sacrificam. É que, pastora Viviane, são muitos que só querem receber e poucos que querem sacrificar. Parou, sacrificou um boi e um novilho cevado ao Senhor. Na trajetória deles, aleluia, da casa de Obed até Jerusalém, sacrificaram aproximadamente 500 bois, mais de 1000 carneiros ou cordeiros cevados. Escuta, parou, e Davi dizia: tempo de sacrifício. Observa que não basta só ir buscar, não basta só adorar. Para ter presença ainda precisa ter. E você só está aqui essa manhã porque você veio sacrificar algo para Deus. Você poderia muito bem ter ficado na sua casa. O tempo está adequado para ficar deitado assistindo algo. Só que alguém rasgou, aleluia, o coração e disse: eu preciso sacrificar essa manhã. Eu preciso entrar lá, eu preciso engrandecer, porque quando eu faço para Ele, é certo que Ele faz por mim e por você. Fica com essa mensagem. Deus entrou na casa e Ele diz: é tempo de cumprimento de promessas. Fecha os olhos, Espírito de Deus. Tu és grande no céu, na terra e até debaixo da terra. Pai querido, Pai amado, aqui está o teu povo, aqui está essa casa de oração, aqui está, Senhor, o anjo da igreja, Senhor. Aqui estão, Senhor, a cada um daqueles que entraram aqui para te engrandecer em espírito e em verdade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor cumpra cada palavra, Senhor. O Senhor cumpra, Senhor, a cada propósito que eles lançaram diante de ti. Pai querido, quantos lugares o Senhor tem nos levado, e quando o Senhor nos direciona, Senhor, o Senhor tem feito. Pai querido, que aqui não seja diferente, mas que o Senhor venha cumprir tudo aquilo que eles têm apresentado diante de ti. Nos dê, Senhor, aleluia, uma tarde, domingo maravilhosa na sua presença. Pai querido, Pai amado, abençoa os nossos lares, abençoa o nosso celeiro e abençoa as nossas famílias. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Aplaude Jesus essa manhã. Aleluia. Deus abençoe grandemente a vida do pastor Leonardo, sua esposa, seus filhos. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Irmãos, rapidamente eu quero só lembrar os recados, né? Nós já estamos caminhando para o final do culto. Nós temos aí algumas programações para os próximos dias. Quem está indo conosco no monte sabe que nós estamos subindo toda terça-feira. Terça agora estaremos no monte novamente. E na última semana desse mês de outubro vai ser na segunda. Porque na terça-feira, a última do mês, nós temos aqui o nosso curso de terapia, tá? Então, semana que vem, gente, vai estar conosco a missionária Ruth. Ela vai estar pregando aqui no último dia e é também Santa Ceia do Senhor. Última semana dessa campanha gloriosa que Deus tem falado conosco sobre princípios. Irmãos, muitas coisas podem ter mudado, mas os princípios, os valores de Deus não mudam. Viu? Cuidado com isso. Tem gente que confunde porque nós estamos vivendo uma nova fase, um outro tempo, é diferente agora. A gente acha que muda os valores e os princípios. Não mudam. Deus tem dito isso aqui, tem falado isso claramente, sobre santificar, sobre buscar, né, sobre estarmos aqui em sacrifício, realmente em espírito e em verdade. Nós queremos a arca dentro de casa, mas precisamos entender os princípios, né? Então nós estamos aprendendo isso, pratique isso, para que você possa receber aquilo que o Senhor tem prometido. Então, próximo domingo, Santa Ceia, último dia dessa campanha também. Pode ir para o próximo aí, Gigi. Última terça-feira desse mês, nós vamos estar aqui também falando na nossa palestra sobre saúde mental. Então eu quero que você esteja aqui também, traga uma amiga. E no mês de novembro, é o próximo, Gigi?
mês de novembro, nós vamos estar aqui com essas 5 psicólogas também reunidas nesse simpósio que nós vamos fazer, com o tema Ressignificando o Fim do Ano e o cuidado com a saúde emocional em tempos de festa. Deus tem me dado alguns direcionamentos para esse evento, irmãos, que vai ser incrível. Eu tenho certeza que Deus, além de trazer informação, Ele vai curar muitas pessoas dessa noite. Viu? Tenha certeza disso. Deus tem falado isso comigo no monte. Eu creio nisso de todo o meu coração. São todas cristãs, mulheres que vão aqui derramar sobre a vida de vocês, não só o conhecimento, estratégias, técnicas, mas também nós vamos orar. E eu creio que Deus vai fazer uma grande obra. Amém, queridos? Acabou, né? Pode se colocar de pé, meu irmão. Vamos fazer assim com as suas mãos para você receber. Irmãos, que bênção. Eu fico feliz. Hoje, muitas pessoas não estão aqui, eu creio que muitos conseguiram acompanhar. Nós estamos com pessoas internadas. Continue orando pelo marido da Maíra, pela Lorena, que ainda está internada, irmãos. A mãe da irmã Terezinha já está em casa, mas ainda está, né, se recuperando. Esteja orando por ela também, em nome de Jesus. Pela vida da irmã Margarida, que também estava com a familiar também, né, doente, está lá também cuidando. Irmãos, são dias difíceis. Nós estávamos até falando sobre isso de manhã, né? Estamos passando por tempos difíceis. A sogra da Dai também faleceu essa semana, que estava hospitalizada, a dona Henriqueta, que a gente tem pedido também oração aí no grupo, estávamos pedindo, o Senhor recolheu. Tem sido dias difíceis, dias em que o povo tem que se levantar para a oração, irmãos. Não dá para ficar no raso, como o pastor disse aqui. O raso a gente já vê algumas coisas, mas a gente precisa descer mais. É tempo de buscar. Você que pode, vai para o monte, vai orar, irmãos. Faça um propósito de oração com Deus na madrugada, se levante para orar, faça seu devocional. É tempo de nós buscarmos de Deus aquilo que Ele tem revelado aos nossos corações. Amém, irmãos? Então faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Filho, as ricas consolações do maravilhoso Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, não somente hoje, mas para todo sempre. E todo aquele que crê vai dizer bem alto e bem forte: amém. Se Deus é por nós, mas graças a Deus, Peniel, continuamos de pé. Vai com Deus, uma semana de vitória. Não saia sem cumprimentar o seu irmão, amém?